Hoje, 410 mil vidas me separam do presidente até o momento, até o dia de hoje. Muito cuidado quando você for chamar uma outra pessoa. Mostrar para aquelas notícias que aquecem o nosso coração. O presidente da República, no dia 21 de março de 2020, teria declarado que já estaria ocorrendo um aumento da produção de cloroquina pelo Laboratório Químico e Farmacêutico do Exército. Uma semana depois, Vossa Senhoria afirmou que a cloroquina não seria o remédio que veio para salvar a humanidade. Àquela altura, portanto, a ordem para aumentar a produção desse remédio partiu do Ministério da Saúde? Não partiu do Ministério da Saúde. A única coisa em relação à cloroquina que o Ministério da Saúde fez, após consulta ao Conselho Federal de Medicina e aos conselheiros todos ad hoc do Ministério, era para o uso compassivo. O uso compassivo é uma utilização que se faz quando não há outro recurso terapêutico para os pacientes graves em ambiente hospitalar. Mesmo porque a cloroquina é uma droga que, sim, para uso indiscriminado, sem monitoramento, a margem de segurança dela é estreita. Então, ela também não é um medicamento, não é aquela coisa assim, se bem não faz, mal também não faz. Ela é um medicamento, como todo medicamento, ela tem uma série de reações adversas, ela tem uma série de cuidados que tem que ser feitos, e a automedicação com cloroquina e outros medicamentos poderia ser muito, muito perigosa para as pessoas. Dentro do Palácio do Planalto, quando me fui informado, após uma reunião, que era para eu subir para o 3º andar, porque tinha lá uma reunião de vários ministros e médicos que iam propor esse negócio de cloroquina, que nunca eu havia conhecido. Quer dizer, ele tinha um assessoramento paralelo. Nesse dia que foi... havia sobre a mesa, por exemplo, um papel não timbrado de um decreto presidencial para que fosse sugerido daquela reunião que se mudasse a bula da cloroquina na Anvisa, colocando na bula a indicação de cloroquina para coronavírus. E foi, inclusive, o próprio presidente da Anvisa, Barra Torres, que estava lá, que falou isso, não. E o ministro Jorge Ramos falou, não, isso daqui não é nada da lavra daqui, isso é uma sugestão, mas é uma sugestão de alguém pensou, se deu ao trabalho de botar aquilo num formato de decreto. Então, por essas questões indiretas de, está tendo uma reunião com outros médicos, com outras pessoas, com outros auxiliares, eu imagino que ele construiu, fora do Ministério da Saúde, ele construiu alguns aconselhamentos que o levaram para essas tomadas de decisões que ele as teve, mas eu não saberia lhe nominar a cada uma delas. Eu fui até um certo dia ao Palácio do Planalto, eles estavam todos lá, os 3 filhos do presidente e mais assessores, que são assessores de comunicação. Disse a eles, olha, eu preciso conversar com o embaixador da China, eu preciso que ele nos ajude. Pedi uma reunião com ele, posso trazer aqui? Não, aqui não. Eu ia trazer acabei fazendo por telefone, eu ia fazer essa reunião na OPAS, que é um mecanismo internacional. Então existia uma oposição a qualquer diálogo com a China? Existia uma dificuldade de superar essas questões. O presidente Trump chamava o vírus de vírus chinês, havia um mal-estar da China com os Estados Unidos, e aqui, de alguma maneira, faziam-se esse tipo de conflitos com a China, que eu achava naquele momento que dificultava muito a boa vontade. Por isso eu fui até a embaixada, por isso eu liguei para o ministro da Saúde, pedindo pessoalmente para que eles ajudassem. Vossa Senhoria respondeu, e muito bem, de maneira convincente, sobre as premissas que ensejaram o cálculo e os estudos. Mas qual foi a reação do presidente diante da sua estimativa? Teve reação? Olha, senador Renan, todas as vezes que a gente explicava, conversava, isso às vezes no ambiente do Conselho de Ministros, eu não era uma voz solitária no governo, não, eu tinha a concordância de um número enorme de pessoas. O presidente, no mais das vezes, ele compreendia, ele falava, então vamos dê seguimento, porque você não pode ser ministro sem relatar. Eu achava que eu estava fazendo um bom trabalho, inclusive.
Mas passava-se 2, 3 dias, ele voltava para aquela situação de quem não havia, talvez, compreendido, acreditado, apostado naquela via. Era uma situação dúbia. Mas eu volto a repetir, eu nunca tive uma discussão áspera com o presidente, eu nunca tive. Era sempre, eu explicava, ele entendia, mas infelizmente na prática aí é uma coisa pública, vocês todos viam. Nós não estamos tratando exatamente da discussão, do acalorado. Não, eu explicava com tranquilidade. Eu sei, é isso exatamente isso. E ele compreendia, ele falava, ok, entendi. Mas ele recomendou em algum momento alguma providência para que aquelas estimativas não se concretizassem? Não, aquilo dali ficou como uma coisa assim. Tem outras pessoas que também falam outras coisas, enfim, não foi aquilo que foi capaz de unir. Quer dizer, o presidente não apresentou nenhuma solução, nenhuma sugestão nesse sentido, em função da declaração. Me lembro do presidente sempre questionar a questão ligada à cloroquina, como a válvula de tratamento precoce, embora sem evidência científica. Eu me lembro do presidente, em algumas vezes, falar que ele adotaria o chamado confinamento vertical, que era também algo que a gente não recomendava. Eu acho que ele tinha uma outra, provavelmente, eu não saberia lhe dizer, mas provavelmente uma outra fonte que dava para ele, e aí ele teria que dizer que dava para ele, o porquê do Ministério da Saúde nunca houve a recomendação de coisas que não fossem da cartilha da Organização Mundial de Saúde, dessas estruturas todas. Era o que a gente tinha. Não por sermos dono da verdade, não, pelo contrário, nós éramos donos da dúvida. Eu torcia muito para que aquelas teorias, o vírus não vai chegar no Brasil, não vai ter. Agora, se eu adotasse aquela teoria e chegasse, teria sido uma carnificina, né?